Olá, queridos alunos dos oitavos anos, como vocês estão? Aqui estamos nós para mais uma semana de aulas, iniciando com a atividade de língua portuguesa, mas antes do direcionamento da atividade do dia, vamos refletir. Assim como uma vírgula pode mudar uma frase, uma simples atitude pode mudar o seu dia. Escolha sempre ser feliz. Que atitude você tomou hoje que proporcionou mudança no seu dia? É importante refletirmos sobre isso. Hoje também é dia do amigo, feliz dia do amigo a todos nós. Me perguntaram quanto vale um amigo? Respondi, não sei. Os que eu tenho ganhei, não estão à venda e não tem preço. Nós somos amigos, estamos distantes, mas não perdemos a essência. Vocês são muito especiais para mim. Feliz dia do amigo! Mas vamos seguir com os nossos estudos, vamos dar sequência ao conteúdo verbos irregulares. A semana passada nós respondemos a atividade e tivemos um vídeo introdutório acerca dos verbos irregulares. Vamos seguir com esses conceitos, ok? O que são verbos irregulares? São aqueles que em algum tempo ou pessoa vão se afastar de um modelo que nós podemos mais ou menos considerar como um modelo padrão de conjugação. Quando nós pensamos em verbo, conjugação de verbo, é como se nós tivéssemos uma fórmula pronta, não é? Mas aí vem os verbos irregulares para quebrar um pouco isso, para nos mostrar que existem alguns verbos que eles não seguem um padrão de conjugação, ok? Então eles possuem alteração, tanto no radical quanto nas desinências. Mas, professora, o que é o radical de um verbo? Olha, o radical de um verbo, nós podemos falar de forma prática, que é aquela partezinha que é dotada de sentido, é como se fosse a identidade do verbo. Então, nós temos alguns exemplos aqui de verbos e seus radicais. Verbo reagir, verbo entender, verbo participar e verbo supor. Qual seria o radical do verbo reagir? Vai até a letra G. Do verbo entender até a letra D. Do verbo participar até a letra P. Do verbo supor também até a letra P. Então, vamos pensar nessa segunda parte da tabela e imaginar que essas letras que compõem o radical, elas se unem e vão formar, certo? A identidade do verbo, é aquela parte que é dotada de sentido. Seguindo, nós temos as desinências, que também são chamadas de terminações. O que são as desinências? O que é uma desinência? É um elemento que é acrescentado ao tema e que vai indicar sobre o meu verbo o quê? O número, a pessoa, o modo e o tempo. Aqui nós temos um exemplo do verbo cantar, flexionado, certo? E vocês vão levar em consideração apenas o MOS, que seria a desinência do verbo cantar nessa flexão. Pelo MOS aí, nós temos a desinência número pessoal. Então, ó, eu tenho cantamos, certo? Que é o verbo cantar flexionado na primeira pessoa do plural. Então, eu sei que é primeira pessoa, nós, e tem um aí plural, ok? Então, a desinência vai indicar essas particularidades do verbo, ok? Depois eu tenho exemplo, tá? Um exemplo aqui de um verbo regular e de um verbo irregular para nós percebermos essa diferença na conjugação. Vamos pegar o verbo cantar. Então, no presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que não há alteração no radical. Ó, cante, cante. Nós temos as desinências, a parte final de forma diferente, porém, o radical ele permanece sem alteração. Agora vamos ver o verbo ser, que é o verbo irregular. Olha, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Perceberam aí a ideia da irregularidade, da alteração, não tem uma forma fixa para a conjugação. Então, o que é que diferencia o verbo regular do verbo irregular? É justamente a alteração que acontece em seu radical ou também nas desinências, que é a parte final, ok? Seguindo, nós temos alguns exemplos de verbos irregulares. Olha, o verbo haver, ei, havemos, haveis, hão.
Então, percebam que de uma conjugação para outra, uma flexão para outra, nós temos alterações, ok? Houve, houveste, houve, houvemos, houvestes, houveram. Outro exemplo, o verbo fazer, faço. Olha, a primeira pessoa, no presente indicativo, a gente não usa o radical aí, F-A-Z. Então, faço. Depois eu tenho fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem. Aí você vai dizer, ô professora, mas depois segue mais ou menos da mesma forma, mas se houve alguma alteração do radical, o verbo ele não pode ser considerado como regular, ok? E aí nós temos exemplos em vários tempos verbais, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Verbo pôr, ponho, pões, põe, pomos, pondes, põem. Estão percebendo as mudanças? Olha no pretérito perfeito, pus, puseste, pôs, pusemos, pusestes e puseram. Pretérito mais que perfeito, pusera, puseras, pusera, puséramos, pusereis, puseram. Então, nós temos aí exemplos de flexões que podem nos atestar que esses verbos não são regulares, ou se eles são regulares ou não, ok? Verbo ir, vou, vais, vai, vamos, ides, vão. Depois nós temos fui, fostes, foi, fomos, fostes, foram. Então, quando nós vamos conjugar, olha o pretérito imperfeito. Ia, ias, ia, íamos. Então, nós vamos percebendo as alterações que acabam constituindo o verbo como verbo irregular, certo? Exemplos de verbos com alterações nas terminações. Verbo dar, ó. Eu dou. Então, a desinência verbal da primeira pessoa do presente do indicativo é ó. Verbo estar, estou. Verbo querer, quer. Então, tem algumas alterações que acontecem nas terminações verbais também para poder dar essa indicação, ok? Um ponto extremamente importante. Ser classificado um verbo irregular não significa que todas as suas formas vão ser irregulares, certo? Existem verbos que são mais regulares e menos irregulares, havendo formas, depende muito da sua flexão, mas eu preciso lembrar que não necessariamente precisa ser toda a flexão diferenciada. Se houve alguma alteração, o verbo ele já é considerado como irregular. Vamos agora praticar, certo? Realizando a atividade formulário Google. Como que vai ser essa atividade? Simples, prática, vocês vão responder no próprio celular e vão me encaminhar o formulário, ok? Essa atividade está baseada na página 119 do nosso livro, a parte final da atividade e algumas questões que eu acrescentei sobre esse conceito de verbos irregulares. Realizem a atividade com toda a dedicação. Qualquer dúvida, estou disponível para ajudá-los. Finalizo desejando a você uma feliz semana e também uma feliz vida. Forte abraço!